Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Reginaldo Manheso, da Escola Municipal Santa Maria, e nós vamos trabalhar mais um pouquinho com a matemática com vocês, tá ok? Hoje nós vamos trabalhar com 3 habilidades. Nós vamos trabalhar em reconhecer os sucessores e antecessores de um número natural, ok? Vamos trabalhar com a compreensão de resolver situações, problemas, utilizando os critérios da divisibilidade. E vamos trabalhar com a decomposição de um número em fatores primos, legal? Espero que vocês estejam divertindo em casa, estudando bastante e se precavendo, né? Gente, o nosso conteúdo específico para os nossos alunos seria números naturais, divisores e múltiplos, os números primos e a decomposição, tá ok? Vocês sabem que toda aula que eu faço, eu gosto de começar com uma revisão. Antes de revisão, vamos dar parabéns para a Escola Santa Maria, que essa semana completou 43 anos. Um abraço para a nossa diretora, Valéria Salgado, que consegue ser a maestra do nosso time. Gente, eu vou apresentar para vocês agora um videozinho rápido para a gente fazer a revisão com a robótica. Vamos tentar lá? Então nós vamos fazer a revisão da nossa aula usando a robótica. Presta atenção, o que eu vou fazer agora aqui. Bom, a matemática tem que ser divertida, porque senão não tem sentido de ser matemática, ok? O que eu vou construir com robozinho, papel, linha? O que eu estou construindo? Vocês conseguem rever as nossas aulas passadas? Com essa linha eu trabalhei com uma reta e agora eu vou marcar 2 pontos nessa reta. Então, quando eu marco 2 pontos nessa reta, olha lá que coisa linda, fiz uma reta. Agora eu vou construir uma reta paralela. Olha lá, eu peguei 2 pontos, para ser paralela tem que ser exatamente na mesma distância dos pontos A e B da primeira imagem. Olha, será que eu estou construindo? Alguém tem uma ideia do que vai acontecer aí? Olha, rapidinho. Opa, eu já tenho ali nas figuras um retângulo, 3 retângulos. Opa, dos 3 retângulos agora eu construí um triângulo. O que será que isso vai virar? Alguém tem ideia? Ó, isso é legal você fazer em casa. Quem estiver assistindo pela internet, depois faz devagarzinho, para o filme lá no YouTube e vai tentando fazer isso aqui, certo? O que eu estou construindo? Alguém tem ideia? Olha lá como é que vai ficar legal. Trabalhando com bisturi, cuidado. Esse aqui é um papel Paraná, um pouquinho grosso, tá ok? E nós vamos construir um modelo e vamos fazer o robô trabalhar. Nós trouxemos o robô, o Edson, novamente meu amigo Edson para trabalhar, um carrinho sem fricção e inventamos uma roldana, tá ok? Já tenho? Vamos lá, é rapidinho. Opa, os cortes estão feitos. Agora eu vou fazer a dobra de papel, seria uma aula de dobradura, mas não é, né? Isso é para a matemática ficar prática na mão da gente. Então, meus caros amigos, olha o que nós estamos fazendo. Conseguiram enxergar? Agora eu construí uma rampa, que é essa rampa que eu trouxe para vocês aqui. E o que eu ponho na rampa? Peguei alguns livros para dar um suporte legal, tá ok? Olha lá, lembram? O carrinho corre ali porque é uma rampa que tem determinados graus. Quanto maior a altura, ou seja, maior o grau, maior a velocidade. Mas meu objetivo é ensinar vocês a usar a robótica, usando a robótica com o Edson. O que será que o Edson vai fazer? O Edson hoje vai ter algo especial. Vê se vocês descobrem que daqui a pouco eu faço direto. O que aconteceu? O Edson está escutando as minhas palmas. Oh, legal. Professor, não entendi nada. Você explica de novo? Explico. Vamos lá. Vou explicar de novo para você. Só carregar aqui. Olha, presta atenção. Esse robô, como nós já aprendemos, eu tirei as rodas dele. E eu vou colocar nesse robô, onde tinha a roda, eu vou colocar um eixo. Olha aqui. E eu vou ligar o robô primeiro, né? Já carreguei um programa. E olha onde esse robô vai ficar. Eu precisei dos livros para dar o suporte do peso. Vocês viram lá no filminho? Agora aqui eu vou colocar o meu carrinho. Ó, já estamos prontos. Só falta chamar o programa. Opa, deixa eu melhorar aqui a engrenagem. Espera um pouquinho que sempre dá um... Aê, agora ficou bom. Gente, entenderam? Eu tenho um cabo, isso aqui seria uma ótima aula de física. Mas nós estamos falando de matemática. Olha a rampa, é um triângulo. Que tipo de triângulo que é esse? Olha, esse triângulo tem 3 lados diferentes. 3 lados diferentes, triângulo escaleno. E esse ângulo é de 90 graus. Então esse é um triângulo retângulo. Então a rampa é um triângulo retângulo que vocês viram fazendo. E aqui é um retângulo. A pista, as ruas, é um retângulo. Meu carrinho vai subir a partir do momento que eu... Ó, o que eu estou usando da robótica? Um sensor de movimento. Opa, sobe.
Foi até o máximo. Legal? Então, a gente com os meninos na sala de aula na robótica, a gente brinca com isso aqui várias horas criando o conceito da robótica. Eu usei um robô para usar o elemento da geometria, né, que é o nosso dia a dia. Então, você anda nas ruas, você está pisando um elemento geométrico, ok? Ficou claro, pessoal? Depois a gente trabalha mais um pouquinho com esse conceito. Simplesmente eu substituir a roda por um eixo. Legal. Hoje nós não vamos trabalhar muito com a robótica, não. Depois, na aula que vem, vai ter muita coisa. Na aula que vem, nós vamos aprender a fazer MDC e MMC com a robótica. Vai ser uma aula legal, não percam. Vamos continuar então a aula de hoje? Gente, hoje nós vamos falar dos números naturais. Para que servem os números naturais? Olha, eu trouxe uns elementos aqui para nos ajudar. Vai acontecer aqui na tela. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer com os números naturais é aprender a contar. Então, 1, 2, 3. Epa, já não tem mais mão para poder mostrar para vocês 1, 2 e o 3. Então, o homem precisou de criar uma outra maneira do que ficar carregando bolinhas. Não é isso? Carregando elementos. Então, isso aqui ele faz para simbolizar elementos que ele quer contar. Eu usei as bolinhas para simbolizar. Perfeito? Começa a partir do zero e vai até o infinito. E nós criamos conceito. Demos um exemplo. 1 é um símbolo que representa uma peça. 2 é um símbolo que representa, um algarismo que representa a segunda peça. Só uma observação legal. Tem jeito de existir o 2 sem existir o 1? Então, para que tenha o 2, primeiro tem que ter o 1. Só vai existir o 3 se tiver o 2 e se tiver o 1. Pô, entenderam? Mais ou menos, né? Então vamos trabalhar um pouquinho nessa ideia? Números naturais a gente usa para a contagem. Então, gente, a contagem já é uma abstração do mundo concreto, não é isso? E como é que eu ia simbolizar aquilo que não existe? Aí foi inventado o zero. Então, o zero que nós estamos ali é uma abstração da nossa mente, que representa que eu não tenho nada. Aqui eu tenho os elementos. Legal. Bom, só que eu falei o seguinte, eu só vou ter o 3 depois de eu ter o 2. Isso a gente chama de sucessor. O sucessor de um número natural. O sucessor do 3 são todos os números que estão à frente do 3. Mas quem é o primeiro sucessor do 3? É o número que está à direita. É o 4, primeiro sucessor. Depois 5, 6, 7. Aí, quando vocês forem fazer exercício, analisa um pouquinho comigo. Qual é o primeiro sucessor do número 3 que é ímpar? Epa, o primeiro sucessor do 3 não é o 4? Mas é o primeiro, mas ele não é ímpar. Então, qual que eu estou falando? Do 5. Qual que é o primeiro sucessor do 3 que é par? Aí é o 4. Então, nós usamos isso para representar as nossas contagens. Vocês lembram de eu falar de mapa mental? Eu sempre faço no cantinho dos meus cadernos, meus livros, cobro dos meus alunos o mapa mental. É você criar ali um desenho, um símbolo, para te ajudar a lembrar daquele conteúdo. Então, criei para mim aí, em vermelho, o meu mapa mental. Quando eu vou lembrar de sucessor, eu lembro que o sucessor é o número n mais 1. E aí por diante. Ok? Sempre procura fazer um mapa mental, é a sua maneira de entender aquele conhecimento que você abstraiu naquele momento. Pois bem, meus amigos, quando a gente fala de sucessor, eu tenho que lembrar também dos antecessores. Voltei para o número 3. Quem é o antecessor do 3? É os números que estão à esquerda do número 3. E lembra que eu falei? Eu só posso ter o 3 se eu tiver o 2. Só posso ter o 3 se eu tiver o 1. E parei no 0. Por que eu parei no 0? Eu parei no 0 porque o 0 é o primeiro número dos números naturais. Então, os números naturais começam com o 0 e vai para o infinito. Legal? Na aula seguinte, nós vamos falar de números inteiros, aí nós vamos passar antes do 0. Mas nos números naturais, nosso limite é o 0. Legal. Lembrei também, mapa mental. Como é que eu vou lembrar o que é antecessor? Antecessor é igual a n menos 1, o número que eu tenho, menos 1 unidade, e assim por diante. Tá corrido? Dá para entender? Sucessor e antecessor? Agradecer ao nosso amigo Marcelo ali, que é o nosso cameraman, que está ali, está fazendo o nosso trabalho ficar legal. Gente, se nós aprendemos o que são sucessores
e antecessores, nós vamos aprender agora uma coisa que tem muita dificuldade, os meninos do sexto, os meninos do sétimo, que é a questão dos múltiplos e divisores. Vocês sabem o que é um divisor, o que é um múltiplo? Vamos brincar um pouquinho sobre isso? Eu peguei novamente dois elementos, então eu quero minhas duas bolinhas. Eu quero achar os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? Olha, os múltiplos de 2 só pode ser mais duas bolinhas, né? Eu não posso falar que múltiplo de 2 é 3. Eu tenho que ter duas bolinhas. Então, duas bolinhas brancas. Agora eu quero achar o próximo múltiplo de 2. Duas bolinhas vermelhas. Mas, professor, o 2 é múltiplo de 2? O número é múltiplo dele mesmo. Legal, então não esqueçam isso. Faz um mapa mental disso aí, hein? E agora, achei no 4. Então, nos múltiplos de 2, 2, 4, qual que é o próximo? Mais duas bolinhas. 6, mais duas bolinhas. 8, mais duas bolinhas. 10. Vocês vão deixar eu contar isso até o infinito? Eu vou ficar velho, vou apodrecer e isso não vai acabar. Porque o número vai ao infinito. Tem número que termina? Não, ele vai embora. Mas, gente, eu acabei de descobrir um negócio. O quê? Olha, eu vou contando os números naturais aí. Naturais. Só pode ser números inteiros positivos. Começando a partir do 0. O 12, o 14, o 16. O que vocês observam aí? Existe alguma regra dos números naturais? Opa, eu vou falar agora do inverso dos múltiplos. O que são os inversos dos múltiplos? São os divisores. Então, os múltiplos de 2 são os números que o 2 divide. Múltiplos e divisores andam juntos. Então, eu quero saber quem são os múltiplos de 2. Acabei de descobrir. Todo múltiplo de 2 é um número par. Você tem certeza, professor? Tenho. 2, 4, 6, 8 e 10 é um número par. E observa que tem um segredinho aí para a gente saber o que é número par. O pessoal aí já conseguiu descobrir o que é um número par? É todo número que o último algarismo da primeira ordem, é 0, 2, 4, 6 e 8. É o algarismo. Então, todo número que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8 é um número divisível por 2. Então, se o professor te perguntar qual que é a regra dos divisores por 2, você já sabe. É todo número que é divisível por 2 é um número par, que termina 0, 2, 4, 6 e 8. Esses números a gente chama de números pares. Eu posso representar esses números numa reta numérica. Eu vou representar. Qual é o primeiro elemento que vem na reta numérica dos números naturais? O 0. Então, eu comecei com o 0 lá na minha reta, ok? Agora, qual que vai ser o próximo? Múltiplo de 2, eu tenho que pular 2 intervalos. Então, entre o 0 e o 2 tem um intervalo, tem uma unidade. Eu vou pular de novo, mais 2 unidades. Isso ficou claro? E assim por diante. Eu vou pulando de 2 em 2, porque eu quero os múltiplos de 2. E observa que sempre eles vão pular nessa frequência. Bom, se eu falei de pares, quem são os pares? Quem termina com 0, 2, 4, 6 e 8. Legal. Aí eu vou entrar com o conceito dos números ímpares. Quem são os números ímpares? O Joãozinho vai me responder assim, professor, números ímpares é aquele que não é par. Joãozinho, você está certinho. Todo número ímpar é aquele que não é par. Então, quem são eles? É todo número que termina com 1, com 3, com 5, com 7 e com 9. Esses números que terminam com esses algarismos são os números ímpares. Então, conclusão, todo número ou é ímpar ou é par. Legal. Gente, entendemos os pares, os múltiplos de 2, os divisores, os números que são divididos por 2? Vamos falar então do 3. A mesma coisa. Ó, onde que eu começo? Do 0. Depois do 0, quantos intervalos eu tenho? Eu quero um múltiplo de 3. 3, 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, eu estou pegando os múltiplos de 9. Você lembrou da tabuada, né? A tabuada é desse jeito, né? A tabuada do 3 são os múltiplos de 3. Termina? Não, vai lá para o infinito. Pessoal, legal, gostei desse negócio, mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro. 117 é divisível por 3? Para aí, se você está usando o seu computador e YouTube, para aí e responde.
Você está assistindo a TV, vamos direto. 117 é divisível por 3? Qual que é a regra da divisão por 3? Eu tinha uns alunos lá, professor, a regra de divisão por 3 é ímpar. Não, pelo amor de Deus, não é isso, esquece. A regra do par é para o 2. O 3 não tem nada a ver com isso. Nós vamos aprender um negócio legal? Todo número que é divisível por 3, a soma dos seus logaritmos tem que ser divisível por 3. Está confuso, professor? Não, eu explico. 117, quantos logaritmos tem? 1 mais 1 e o 7. Soma para mim, dá 9. 9 é divisível por 3, então 117 é divisível por 3. Joãozinho é muito danado, chegou para mim e falou, professor, prova. Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que pegar um lápis aqui e vou ter que provar. Vamos lá, câmera. 117, eu falei que ele é divisível por 3. Vamos ver se é verdade. Bom, uma casa só não dá, então eu tenho que pegar 2 dígitos, 2 casas. 11 por 3 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Vou subtrair aqui, 11 menos 9, 2. Desça a próxima casa, as regras da divisão dos números naturais. Desço o 7, agora eu tenho o número 27. 27 por 3 dá quanto? Dá 9. 9 vezes 3, 27. E o resto é 0. Números múltiplos, o resto tem que ser 0. Professor, realmente é verdade, é o 39. E você fez isso sem fazer a conta? Não precisou, bastou eu somar os algarismos. Fechando, qual a regra dos divisores de 3? Você vai somar os algarismos e a soma tem que ser divisível por 3. Entenderam? Mas, vamos lá. Agora eu apelei. Posso apagar o quadro? Vou apagar o quadro e vamos fazer o do 118? Alguém já sabe a resposta? 118 é divisível por 3? O que eu vou fazer para saber se ele é divisível? O que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos. Epa, 1 mais 1, 2 e 8, 10. 10 não é divisível por 3. Então eu vou dizer para você que 10 não é divisível por 3 sem fazer a conta. Vamos ver? Vai sobrar resto. Então vamos lá. 118, que é o nosso exercício. Vamos dividir por 3, porque é o que nós estamos querendo descobrir, não é isso? Novamente, 2 dígitos, 11 por 3, 3. 3 vezes 8, 9. 11 menos 9, sobrou 2. Desce o próximo dígito. Desce o 8. 28 por 3 dá o quê? Dá 9. 9 vezes 3, 27. Sobra 1. Sobrou o resto. Se sobrou o resto, ele não é divisível por 3. Entenderam a nossa regrinha agora? Ficou claro? Marcelo, você que é o cameraman, entendeu? Se o Marcelo balançar a cabeça, eu vou achar que em casa você também aprendeu. Se o Marcelo falar assim, eu vou explicar de novo. Ainda bem que o Marcelo é esperto, já passou dessa fase. Vamos para frente? Múltiplos de 5. Gente, múltiplo de 5, a mesma coisa. Vamos colocar na reta? Primeiro número tem que ser o quê? 0. Eu quero os múltiplos de 5, 0 mais 5. 5 mais 5, 10. E assim por diante. Então, os múltiplos de 5 são quem? 5, 10, 15, 20, 25. Pessoal, tem alguma regra para mim poder saber quais são os múltiplos de 5? Você descobriu? Olha aí no quadro. O que tem de comum esses números? 2 coisas. Ou eles terminam com 0, ou terminam com 5. Então, todo múltiplo de 5 termina com 0 ou termina com 5. Essa regra é fácil, todo mundo decora legal. O pessoal tem dificuldade com a regra de 3. Mas o 5 terminou em 0, em 5 é múltiplo de 5. Legal. Posso passar para frente? Múltiplo de 4. O múltiplo de 4 ele tem uma característica diferente, porque o 4 já é múltiplo de 2. Se ele é múltiplo de 2, ele tem que seguir a regra do 2 primeiro. Então, todo múltiplo de 4 tem que ser par, porque ele é múltiplo de 2. Só que aí, a regra para aí. Os outros, você tem que fazer a continha. Porque, olha lá, 0, 4, 8, e pus para você, 4, 8, 12, 16, 20. Tem alguma coisa em comum? Não tem. Você tem que, agora você vai ter que dar uma decoradinha nessa tabuada e saber os divisores de 4. Só que acima de 100, você não precisa.
Acima de 100 nós temos uma regra. Por quê? Olha, se todo número acima de 100 não tem duas casas decimais, 200, vamos fazer aqui no quadro? Deixa eu fazer aqui com você. Ó, 100 dividiu por 4, vai dar o quê? 10 por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Desce o 0. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então dá 0. Então, o 100 é múltiplo de 4. Legal. Então, se eu escrever 1.100, opa, terminou 00, múltiplo de 4. 1.112. Agora você apelou, professor. Como é que eu vou saber o 112? Aí você olha aqui, ó, as duas últimas casas. É par? Opa, é candidato. Se é par, está dentro da regra. Aí eu vou fazer. Eu sei que 12 é múltiplo de 4. Se 12 é múltiplo de 4, 1.112 é múltiplo de 4. Entenderam? Por que isso? Porque são algumas coisinhas diferentes. Posso fazer uma pergunta para vocês agora, para ver se vocês aprenderam mesmo? Porque quando a gente põe um punhado de regra na cabeça, a gente acaba esquecendo. Por isso que eu falei que é importante você ter um mapa mental. Ok? Então, como é que eu vou saber se o 30 é divisível por 2, por 3 ou por 5? Quer que eu faça? Vou fazer para nós aprendermos. Vamos analisar juntos. Ele é divisível por 2? Olha o final, termina em 0. Todo número que é terminado em 0 é par. Então, ele é divisível por 2. Regra de 3, somar os algarismos. Então, ele é múltiplo de 2. 3 mais 0 dá 3. Ora, 3 é múltiplo de 3. Então, ele é múltiplo de 3. E de 5? Será que ele é múltiplo de 5? Vai ser 30. Eu vou olhar o quê? Terminou em quê? 0. Múltiplo de 5 é quem termina em 5 e 0. Então, ele é múltiplo de 5. Entenderam a regra? De 4 eu não vou fazer, porque você já viu que tem que fazer continha. Agora, já estão quase terminando, tá, gente? Múltiplo de 6. Quem são os múltiplos de 6? Múltiplo de 6, olha lá, 0, 6, 12, 18. Eu escrevi para você, na sua tela, para você ver. Gente, o 6 não é múltiplo de 2? Ele é par. O 6 não é múltiplo de 3? Porque 2 vezes 3, 6. Então, para qualquer número para ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Legal? A regra, então, o que é? Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3. Legal? Posso continuar? Então, vamos lá. Múltiplo de 8. O negócio está ficando chique. Olha, 8 não é múltiplo de 2? Então, todos os múltiplos de 8 serão pares. E vai acontecer a mesma coisa do 4. Só que, em vez de eu usar duas casas decimais, eu vou usar 3 casas decimais. Porque 1000 é divisível por 8. Dá 125. Uma coisa assim, né? Tem que fazer a continha. Ok? Então, aí nós sabemos que todo número é divisível por 8. Você vai ter que estudar e decorar os números. Mas sabe que ele tem que ser par. Ok? Beleza. Eu não vou trabalhar muito com 8, não. Com 7 nem vou falar hoje, tá? Porque são coisas que você vai, aos poucos, estudando e adquirindo. Os principais são aqueles que eu falei e eu vou explicar por quê. Múltiplo de 9, e depois vou para o 10 e a gente encerra os múltiplos. Quem que é múltiplo de 9? Professor, 9 não é múltiplo de 3? Então ele segue a mesma cartilha do 3. Como é que era do 3? Múltiplo do 9, 9, 18, 27. O que você observa aí de interessante? Olha, se eu somar os algarismos, tem que dar uma divisão por 9. Pega aí lá, exemplo do número 513. Eu faço essa pergunta. 513 é divisível por 9? Bom, professor, você falou que é igual à regra do 3, que é para somar os algarismos. Então, vamos lá. Vamos apagar o 4. Olha, 513. Como é que eu vou saber se ele é divisível por 9? Basta eu fazer 5, mais 1, mais 3. Quanto que deu? 9.
Se eu somei os algarismos, a somatória deu um número divisível por 9, esse número é divisível por 9. Então, 513 é divisível por 9. Eu não vou fazer, faz a continha aí depois com você, para você ter certeza da resposta que eu estou te passando, tá? Porque nosso tempo aqui de TV é curto, mas é divisível por 9. Por quê? Porque 5 mais 1 mais 3 é um número divisível por 9. Faço aí no finzinho da tela para você ver. Tá bom? Entendemos? Vou falar o último múltiplo importante que nós precisamos de estudar nesse momento. Os múltiplos de 10. Será que a gente sabe o que são os múltiplos de 10? Quem são eles? 10, 20, 30, 40, 50? Professor, 1.290, o que tem de comum nesses números? Todos eles terminam com 0. Todo número que termina com 0 é múltiplo de 10. Isso é importantíssimo, não esqueça. Todo número múltiplo de 0, que termina com 0, é múltiplo de 10. Joia. Bom, vamos seguir em frente? Agora eu vou falar por que eu precisei de aprender com vocês os divisores. Teve um filósofo grego lá, chamado Eratosthenes. Difícil de falar, né? Eu vou dar o nome desse cara para o meu cachorrinho, que aí eu vou aprender a falar o nome dele. O crivo dele é nada mais, nada menos do que uma tabela, onde ele colocou os números em ordem de dezena. Legal? E vamos observar o seguinte: todo número que é divisível por 2 tem que ser par. 2 é par? 2, 12, 22. Então eu marquei aqui. Todo 4 é par? Marquei aqui. Todo 5, o 6 é par? Então todos os números que são pares eu marquei de vermelho. Qual é o primeiro número par? O 2. Legal. Depois eu peguei o número 3, os múltiplos de 3. Ninguém antes do 3 é múltiplo dele. 3 é o primeiro múltiplo. Legal. Aí eu falei que os múltiplos de 3 vão ficar em verde. Viram lá? 3, 6, 9. Alguns números, alguns ímpares e também tem pares, né? Pois bem, depois múltiplo de 4, nem marquei porque todo múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Múltiplo de 5. Eu pus sublinhado, 5, 10, 15. Aí eu percebi o seguinte, que alguns números foram divididos, só são divididos por 1 e por ele mesmo. Quem que divide o 2? Todo número é divisível por 1. O 2 e o 1. Quem que divide o 3? O 1 e o 3. Quem que divide o 5? O 1 e o 5. Quem que divide o 7? O 1 e o 7. Sabe como é que chama esses números? Números primos. Porque tem apenas 2 divisores, o 0 e ele mesmo. Não, professor, está confuso. Tá bom. Eu vou pegar aqui o 4. Quem são os divisores do 4? 4 não é múltiplo de 2? 1, 2 e 4. Tem 3 divisores. Se ele tem 3 divisores, ele não é número primo. Isso é muito importante. O pessoal que gosta de computação, informática, para fazer criptografia, para dar segurança nos dados. Isso é um ramo da informática muito forte. Tá ok? Gente, essa tabela vai até o infinito. Isso aqui é tão sério que existe prêmio para as pessoas que descobrem números primos. Só que cuidado, os últimos números primos que já foram descobertos têm mais de 20 casas decimais. É um negócio muito legal. Recentemente, um matemático, um brasileiro, descobriu mais um número primo. E tem todo um processo. Entendemos o que é número primo? Número primo é o número que é divisível somente por ele e por 1. Legal. Tá aí a teoria, tá ok? Não esqueça isso, isso é importantíssimo. E é fácil de você guardar. Vamos pegar os primeiros? 1? Não, 1 só tem um divisor, então 1 não é primo. Professor, 1 não é primo? 1 não é primo. Cuidado, a gente erra muito falando isso, hein? O primeiro primo é o 2, o segundo primo é o 3, depois o 5, o 7, o 11, o 13. Não existe uma regra para definir como você acha o número primo. Também estamos procurando e vale uma fortuna. Desde a idade antiga o pessoal está buscando isso, tá ok? Pois bem, pessoal. Último item da nossa aula de hoje. A decomposição de um número em fatores primos. O número ou ele é primo ou ele é composto. Todo número é primo ou composto. Mas, primo nós vamos descobrindo, né? Mas os compostos? Ele é formado por um número composto é formado por números primos. Está difícil de entender, professor? Eu explico.
Eu vou dividir um número pelos números primos, sempre começando pelo primeiro. Qual que é o primeiro primo? 2, certinho. Então eu vou dividir o 30, olha lá. O 30 é um número que eu estou procurando, 30, dividido por 2. Por que eu sou obrigado a começar por 2? Porque é o primeiro número primo. E vou até a última opção que eu tiver. 30 por 2, 15. 15, dá para dividir por 2? Não dá mais para dividir por 2. Então eu vou para o próximo primo. Qual que é o próximo primo? Tem que ser o 3. Ah, mas 5 é mais bonito. Não, você tem que ir para o próximo primo. Então você tem que ir para o número 3. 15 é dividido por 3? Dá 5. E 5 também é primo, só é divisível por ele mesmo. Então, o número 30, 5 dividido por 5, 1. Cheguei no final. Então, o número 30, quem que é a decomposição do número primo? 2, que multiplica por 3, que multiplica por 5. Essa é a decomposição do número 30. Entenderam? Mais ou menos. Vamos lá de novo. 45. Vocês conseguem fazer a decomposição de 45? Qual que vai ser o primeiro número que eu vou dividir o 45? Qual é o primeiro primo? 2. Professor, 2 não dá para dividir por 45. Então, ele não entra. Qual que é o próximo primo? O 3? Então, vou dividir por 3. 45 por 3? 15. 15 dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3? 5. Opa, 5 é primo. Tem que ser por 5. Então, como é que ficou a minha decomposição? 3 vezes 3 vezes 5? Então, se eu decompor o número 45, vai ser 3 vezes 3 vezes 5. Só que observe o seguinte, lembra que nós estudamos potência? Potência não é quando eu repito um número? Então aqui o 2 não está sendo multiplicado 2 vezes? Então eu devo escrever ele em forma de potência. 45 vai ser igual a 3 elevado ao quadrado. Por que você elevou ao quadrado, professor? Porque significa que esse 3 foi multiplicado 2 vezes. Olha aqui, ó. Então 3 elevado ao quadrado vezes 5. Ok? Então, eu cheguei ao número 5. Essa é a decomposição. Bom, o 16. Ó, 16 é um par. Então, vou dividir por 2. Comecei por 2, tem que ser. 16 por 2, 8. 8 é par, tem que ser por 2 de novo. 8 por 2, 4. 4 tem que ser por 2 de novo. Ah, acabou? Não, 4 por 2 vai ser 2. 2 dividido por 2, 1. Quantas vezes eu escrevi o 2? 16 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Professor, é potência. É 2 elevado à quarta. Significa que o 2 foi multiplicado 4 vezes. Então, na decomposição, eu encontro uma série de potências. Legal? Consegui me entender? Pô, gente, meu tempo acabou. Foi um prazer estar com vocês, tá ok? A gente está fazendo isso aqui com o maior carinho, tentando errar o menos possível. Professores, não é fácil estar aqui na frente não, tá? Mas é um desafio que a gente prepara com gosto, com muito tempo, prepara esse material. Esse é o nosso objetivo, para que a gente possa fazer a matemática ser divertida. Aula que vem, MDC e MMC com os robôs. Vou botar 2 robozinhos aqui e nós vamos aprender isso. Falou? Marcelo, obrigado pela gravação. Um abraço.